Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem também. Estamos aí na luta, na correria do dia a dia. Eu sou a Marta. Bem-vindos ao canal Sem Censura. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Acompanha aí a nossa playlist, assiste todos os vídeos que nós já gravamos aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar das histórias. Nós somos um canal que contamos histórias da vida real. Então, a pessoa manda um e-mail para mim com alguma situação que aconteceu no decorrer da vida dela e ela achou interessante, ou ela quer se abrir, desabafar com outras pessoas, enfim, e ela envia para mim, eu vou estar lendo aqui no ar, ok? Se você tiver alguma história que você tenha intenção de mandar para cá, entre em contato no canal Sem Censura Oficial @gmail.com. Lembrando que esse oficial ele precisa ter 2 Fs, ok? E no mais, deixa aí o seu joinha para mim, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, ative ali o sininho de notificação para cada vez que entrar um vídeo novo, você ser notificado pelo YouTube. Compartilhe os nossos vídeos no grupo da família, grupo da escola, grupo da faculdade, grupo do trabalho, grupo de amigo, grupo de inimigo, enfim, compartilhe com todo mundo por 2 motivos. Primeiro, porque as histórias realmente são bastante interessantes. E segundo, porque com isso você nos ajuda aqui no canal e o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo que está agradando e ele vai lançar os nossos vídeos, vai entregar eles para mais pessoas e com isso nós também vamos conseguir mais histórias para contar aqui no canal, ok? Então, dados os recadinhos, vamos lá para o vídeo de hoje, para a história de hoje. É uma história muito interessante, creio eu. Eu não li a história ainda, ok? Mas pelo título dela, eu acho que é interessante. E foi exatamente isso que me deu um stop. Falei, não, isso aqui eu vou deixar para ler. Junto com eles no canal, eu vou descobrir toda a história, tudo que se passou aqui, eu vou descobrir agora, juntinho com vocês, ok? Então, vamos lá? O título da nossa história de hoje é Tive um filho com o meu sobrinho. Vamos lá, então? Sou de uma pequena cidade do interior do Mato Grosso do Sul. O meu nome é Soraya, sou a filha mais nova de uma família de 7 filhos. Todos os meus irmãos, eles trabalhavam na roça junto com o meu pai. E conforme eles foram crescendo e se casando, eles iam vivendo as suas vidas por aí. 2 desses irmãos foram tentar a vida na capital e nós acabamos perdendo um pouco que o contato com eles. O tempo foi passando, passando, eu fui crescendo e quando eu já estava mais da metade da minha adolescência, eu fui trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família. É, Já tinha bastante tempo que eu estava trabalhando lá na casa dessa família, quando o meu patrão, ele acabou sendo transferido lá no trabalho dele. E com essa transferência de trabalho, ele precisou começar a organizar uma mudança e eles se mudariam para a capital, né? O patrão e a família. Foi então que a minha patroa chegou até mim, me contou a situação e ela me perguntou se eu gostaria de ir morar na capital junto com eles. Eu fiquei meio que sem saber o que fazer, o que falar para ela. Disse a ela que eu não sabia, que eu preferia primeiro comentar lá na minha casa, para depois eu dar uma resposta mais objetiva. Conversei em casa e eles acabaram me apoiando. Ok, eu disse a ela que sim, que eu iria. E ela gostou muito da ideia e me disse que isso seria muito bom, porque na capital eu ia conseguir mudar um pouquinho a minha vida. E eu acabei me mudando com eles então. Ah, como aquela mudança foi boa! Como era diferente viver ali na capital.
sabe? As pessoas eram diferentes, o ambiente era diferente, parece que até o ar que eu respirava, ele era diferente. Lá eu pude acabar voltando a estudar e terminando o meu ensino colegial, naquela época não era assim que chamava, mas, né, para a linguagem de hoje, terminando o meu ensino colegial, eu comecei a fazer um curso de auxiliar de escritório e datilografia. E foi lá, nesse curso, que eu conheci o Afonso. Ele era um jovem rapaz que dava aula lá nesse curso de auxiliar de escritório. Ele era mais ou menos uns 8 anos mais novo que eu. Atualmente, eu tenho 52 anos. Mas eu não aparento essa idade que eu tenho, não, viu? Afonso era muito educado e também muito prestativo. Eu sempre que tinha alguma dúvida ou precisava de alguma ajuda, eu ia até ele. No final da aula, ele pegava ônibus no mesmo ponto de ônibus que eu. Então ali nós acabamos nos aproximando um pouco e fazendo uma amizade. Afonso sempre comentava comigo que ele gostava de sair, né, com os amigos dele, gostava muito de ir por aí com os amigos, tanto no final de semana quanto em alguns dias de semana também, quando ele podia. Todos os finais de semana ele jogava futebol e ele gostava muito disso. Numa dessas conversas, ele me falou assim: por que você não vai lá em tal lugar sábado ver a gente jogar? Falou o nome do campo de futebol. Vai ter um churrasco lá e você poderá se divertir um pouco. Eu fiquei meio assim, sem saber se eu ia ou se eu não ia. Falei para ele: mas eu não conheço ninguém, eu só conheço você. E aí ele me disse: tá aí um bom motivo para você conhecer mais algumas pessoas. Eu falei para ele que eu ia pensar. Acabou chegando a sexta-feira e eu decidi que eu iria naquele sábado lá ver ele jogar futebol. Quando eu cheguei, eles já estavam jogando. Então, eu fiquei por ali, eu estava um pouquinho deslocada, mas quando o jogo terminou, o Afonso ele veio me encontrar, né? No meio do jogo lá ele já tinha visto aonde eu estava e quando terminou o jogo ele veio falar comigo. E ele me disse para eu esperar por ali, que ele ia tomar um banho e tal, e logo ele viria, né, para ficar ali comigo. Ok, eu esperei e depois que ele terminou de tomar o banho, ele acabou realmente vindo até onde eu estava. Ele acabou me apresentando alguns amigos e algumas amigas também. E eu fiquei por ali desfrutando daquela tarde com eles. O ambiente estava muito agradável e as pessoas que ele havia me apresentado pareciam pessoas muito legais. A tarde foi passando e, movidos pelo ambiente agradável e também pela cerveja, nós dois acabamos ficando naquela tarde. Eu até havia comentado com ele que eu era mais velha que ele, coisa e tal, mas ele disse que isso não era problema, que não era para eu me importar com isso, que a idade é apenas um número e que o que importa mesmo é o estilo de vida e é o que você tem aqui na sua cabeça, a sua idade mental. A minha não ia ser muito, né, assim, mas tudo bem. Deixa pra lá. Voltando aqui ao relato. A partir daquele dia, nós começamos a ficar juntos sempre. E o tempo foi passando, passando, passando. Eu já dormia mais na casa dele que na minha, nos finais de semana. E a vida estava seguindo. Ele morava com a irmã dele e com o filhinho dela pequeno. A irmã dele era a mãe solteira, né? Então moravam os dois e o bebê. Eu me dava muito bem com a irmã dele e eu amava aquele bebê. Afonso e eu chegamos por muitas vezes cuidar do bebê para minha cunhada poder sair com as amigas dela à noite para uma baladinha ou coisinha do gênero, fazer uma social, né?
E aquela interação entre Afonso, eu e o bebê, nos dava, assim, uma ilusão de família, sabe. Eu gostava daquilo. Nossa vida transcorria muito bem, até que um dia eu percebi que eu estava diferente. Eu não estava conseguindo dormir direito mais, eu me sentia cansada, mas muito cansada, mais cansada que o normal. E também eu andava com o estômago meio esquisito, assim, sabe? Não podia sentir muito cheiro, comia alguma coisa, eu sentia que não me sentava muito bem. Não, não era possível que aquilo tivesse acontecido comigo. Será? Comprei um teste de farmácia e a minha suspeita acabou se comprovando. Eu estava grávida? Não. Resolvi comprar mais 2 testes de farmácia, em farmácias diferentes e testes de marcas diferentes. Fiz o teste e os 2 deram positivo novamente. Meu Deus, como eu ia contar aquilo pro Afonso? Eu fiquei perdida, sem saber o que fazer. Ah, Jesus amado, né? Como contar agora o que havia acontecido? Foi então que, a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, eu resolvi me afastar dele. É óbvio que ele não ia querer me assumir. Ele era um rapaz jovem, não ia querer ser, se prender a mim, se prender a uma família. A partir daquele momento, eu resolvi que aquela era a melhor decisão. Eu ia realmente evitar Afonso. Eu não queria ser rejeitada, sabe? Eu não queria que ele falasse que eu acabei fazendo aquilo para prendê-lo, coisas do gênero, né? Então eu me afastei. O meu curso, ele já havia acabado, então eu já não via mais Afonso de segunda a sexta, toda noite, como antes, como ele era meu professor, né? Ok. Eu simplesmente desapareci. Afonso me ligava, eu não atendia. Mandava mensagens, eu não respondia. Até e-mail ele já estava mandando para tentar contato, sabe? Uma semana e meia depois que eu estava evitando ele resolveu ir até o meu trabalho. A minha patroa, um dia lá, chegou na cozinha, onde eu estava terminando de lavar a louça do almoço, e me disse: Soraya, tem um rapaz lá na portaria e ele disse que não sairá de lá enquanto você não for lá para falar com ele. Oh, meu Deus! Eu pensei, a única coisa que me faltava agora era isso, ele ficar vindo aqui me procurar e acabar me fazendo perder o emprego. Então, eu pedi desculpas à minha patroa e falei que provavelmente era o meu namorado, que a gente estava meio brigado e tal, e ele resolveu ir ali me procurar porque já fazia alguns dias que eu estava evitando ele. Falei para ela que eu ia lá para falar com ele e pedi para ele não voltar a me procurar mais ali, e que eu já voltava para terminar o meu serviço. Ela apenas deu uma risadinha e saiu, foi fazer as coisas dela. Eu fui até a portaria e ele veio rápido me abraçar e todo afobado perguntando o porquê eu sumi, porque eu estava evitando ele, porque eu não queria mais falar com ele, e por quê, e por quê, e por quê. Ele mal conseguia respirar de tão afobado que o menino estava. Então eu disse para ele: à noite eu vou à sua casa e nós conversamos. Ele me disse: não mesmo. Eu sei que você não vai aparecer lá. Você está dizendo isso apenas para eu ir embora e não te procurar mais. Não estava tendo maneira de eu convencer ele que eu realmente iria lá para nós conversarmos à noite. Foi então
que ele olhou no relógio e disse: "Que horas você sai do trabalho?" E eu falei para ele que às 5, mais ou menos. Aí ele me falou: "Eu vou dar uma volta por aí, e quando for 5 da tarde eu vou estar aqui te esperando então e você vai junto comigo para casa." Ah, Jesus. 5 da tarde, ele me mandou uma mensagem e junto com a mensagem tinha, uma foto, né, para mostrar que ele estava sentadinho lá na portaria me esperando. E junto com essa foto tinha uma legenda: "Eu não saio daqui enquanto você não aparecer." Ah, meu Jesus amado, o que eu ia fazer? 5:30 da tarde, ele me mandou uma outra mensagem perguntando se eu já havia terminado. Eu não respondi. 6 da tarde, ele enviou uma outra foto com uma legenda: "Eu continuo aqui." Às 6:30, eu resolvi dar uma ligadinha ali na portaria para saber como estava a situação. E eu fui informada pelo porteiro que ele ainda estava lá. O porteiro até me perguntou se eu queria dar algum recado para ele, alguma coisa. Eu disse que não, agradeci e desliguei. Então, às 7 da noite, eu liguei na portaria de novo. O porteiro disse que ele continuava lá. E eu pensando: meu Deus, o que que eu vou fazer? Gente do céu, esse homem não vai sair daqui, daqui a pouco ele vai querer subir aqui, vai inventar alguma história. Resolvi me vestir e às 7:30 eu acabei descendo para me encontrar com ele. Quando eu cheguei na portaria, ele me disse: "Ah, eu pensei que você não iria vir. Mas eu não me preocupei, porque eu tenho tempo para esperar e aqui estou. Vamos para casa então, meu amor?" E eu pensei: Jesus do céu, esse homem, o que que eu vou fazer com ele? Naquele momento eu percebi que realmente ele estava decidido a saber o porquê que eu tinha sumido, o que que tinha acontecido e tal e qual. Ok, nós fomos para a casa dele. eh, Chegando lá, ele já foi me colocando contra a parede. A gente entrou dentro de casa, ele já foi falando para mim: "Então, me fala, o que que foi que aconteceu? Por que que você estava me evitando esse tempo todo?" Foi perguntando tudo novamente. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente abri a minha bolsa, tirei o resultado de exame de sangue que eu já havia feito durante a semana e entreguei nas mãos dele. Ele, com muita atenção, abriu e começou a ler. Foi aí que ele olhou para mim e abriu um sorriso enorme e me disse: "Meu amor, você vai me dar um filho?" Gente, eu fiquei totalmente sem ação, pois eu jamais esperava aquela atitude, aquela reação dele. E ele me abraçou, começou a me beijar, e me disse: "Então, era esse o motivo do teu sumiço?" E eu respondi que sim. E ele falou: "Amor, hoje você está me fazendo o homem mais feliz do mundo. Eu nunca vou deixar faltar absolutamente nada, nem para você, nem para o nosso bebê." Eu chorei de alegria e de emoção. Chorei por ter precipitado tanto as coisas, por ter feito um pré-julgamento e por ter agido como uma completa boba. Afonso ia comigo a todas as consultas e exames e também ia assistir o parto. Chegou o dia do nascimento da nossa bebê, a Yasmin, a nossa bonequinha. Afonso cortou o cordão umbilical e foi o primeiro a pegá-la no colo. Como ele estava feliz. Ele programou uma grande festa para o aniversário de 1 ano da nossa filha. Nesse dia, nós comemoraríamos o aniversário dela e também celebraríamos o nosso casamento. Mas foi 3 dias antes que a nossa vida começou a mudar. Afonso começou a receber a resposta dos parentes deles
dele uns 30 dias antes, dizendo quem iria estar conosco naquela celebração e quem não. Ok. E 3 dias antes, o pai de Afonso chegou à nossa cidade. Ele tinha vindo, né, obviamente, para o casamento e também para o aniversário. Veio o pai dele, a mãe e 2 irmãos. Engraçado, quando eu vi aquele homem, ele não me parecia estranho. E foi ouvindo ele contar histórias da vida de quando ele morava lá na roça, que eu percebi que era uma vida muito parecida à vida que os meus familiares tiveram também, né? E ele continuou ali contando histórias de quando ele era jovem rapaz, de quando ele trabalhava na roça, enfim. Então eu fiz esse comentário com, né, o meu sogro. Eu disse a ele que aquela vida era uma vida muito parecida com a vida que os meus familiares também passaram. E aí Afonso acabou dando uma risadinha e comentando também. Naquela época, todos por aquelas redondezas tinham vida parecida, né? Qual o nome dos seus pais? O pai de Afonso me perguntou. E eu respondi. Afonso imediatamente olhou surpreso para mim e depois para o seu pai, enquanto seu pai me perguntou outra vez: como é o nome dos seus pais? O pai de Afonso, ele estava pálido e com os olhos arregalados quando ele me perguntou pela segunda vez. Eu respondi novamente e ele disse: não, não pode ser. Ele me perguntou se eu tinha alguma foto da minha família e eu disse a ele que não. Então ele pediu a Afonso que pegasse fotos dos seus avós e umas fotos que ele tinha guardado em casa. Afonso foi pegar e ao entregá-la ao pai, ele outra vez ficou assim com os olhos arregalados, o sogro, né? E então o seu pai me estendeu uma das fotos dizendo: esses aqui são meus pais e 3 dos meus irmãos, os mais novos. Eu olhei aquela foto e disse: não, não pode ser. E com a mão na boca e as lágrimas já caindo pelo meu rosto, eu disse: esses são papai, mamãe, Pedrinho, Amanda e eu. Eu tenho essa mesma foto na casa dos meus pais. Afonso, desacreditado, disse: peraí, se vocês têm o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos irmãos, eu sou filho dele, então você é minha tia. O silêncio pairou no ar, eu chorava e meu irmão estava pálido e mudo. Meu irmão começou a bater em Afonso e em mim também. Meu Deus, como aquilo poderia ter acontecido? Ele estava raivoso. No meio de toda aquela confusão que estava acontecendo, todo aquele furdunço, Yasmin começou a chorar. Então eu corri para pegá-la no colo e me livrei dos tapas que eu estava levando do meu irmão. Nós dois tentamos explicar que não tinha nada de ser vergonhice naquela história, que nós nos conhecemos e fomos nos conhecendo e acabamos nos apaixonando, que nunca havíamos imaginado que nós éramos família. Explicamos, falamos como nós nos conhecemos e tudo o que aconteceu. Porém, ele, o meu irmão, ele não acreditou. Ele estava muito bravo, realmente ele estava furioso. Conclusão:
Ele não tem nenhum contato com o filho, nem comigo. As reações dos meus outros irmãos e dos nossos parentes foram mais ou menos parecida à reação do meu irmão e pai de Afonso. Acabou não tendo festa de aniversário, acabou não tendo festa de casamento, acabou não tendo nada. Afonso e eu nos separamos. Estivemos por mais ou menos um ano e pouquinho, sem ter contato. A única coisa que a gente falava de vez em quando por telefone era alguma coisa relacionada à nossa filha. Mas o nosso amor, ele falou mais alto. Nós ficamos um ano e meio separados. Então, um certo dia ele me procurou e me disse que nós dois, nós não tínhamos errado, que ele não conseguia me esquecer, como eu também não esquecia dele, e que na realidade foi um acaso do destino, aquilo acabou acontecendo, mas nós não premeditamos nada daquilo. Hoje, nós moramos no Amazonas, onde ninguém sabe nada do nosso passado, não sabe quem nós somos, quem nós fomos, de onde nós viemos, não sabem nada. Aqui nós somos uma família normal, vivemos felizes, criando a nossa filha e tivemos outro bebê, que se chama Valentino. Eu sei que nesse momento estão nos julgando, porém, que atire a primeira pedra quem nunca pecou por amor. Muito obrigada por relatar a minha história. Gente do céu, que história... Estou sem palavras, sem saber o que dizer. Realmente não foi nada que eles premeditaram, perdão. Aconteceu, né? Eles se separaram numa época lá da vida e ela ficou com os pais, o irmão foi para outra cidade, o irmão acabou casando, teve filhos, o filho cresceu, etc. de tal, e ela acabou conhecendo o sobrinho, mas sem saber que era o sobrinho, era um homem qualquer para ela. E eles acabaram se apaixonando e toda essa história aí. Gente, e graças a Deus que essas crianças, ela não comentou nada aqui, né? Mas eu imagino que nasceram sem nenhum tipo de problema genético, né? Pelo fato do sangue. Gente, sem saber o que opinar aqui, sem saber muito o que falar. Mas também ela não tá querendo, como ela falou ali, ela sabe que tem gente que tá julgando ela e tal, mas ela não tá nem aí. Quem nunca pecou por amor, que atire a primeira pedra, né? O que a gente vai fazer? Se eles estão bem e estão felizes, que criem os filhos com saúde, né? Encaminhando eles para o melhor caminho possível que eles consigam nessa vida, que sejam pessoas do bem. E quando o povo tá feliz, ninguém incomoda a vida de ninguém, não. Isso é o que eu tenho para dizer. É isso, meus amores. Deixem lá o seu like, compartilhem o nosso vídeo, ok? E nós nos vemos na próxima. Eu fico por aqui hoje. Grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.